Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na Liga dos Professores, curso de Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Nós estamos no módulo 7, que fala sobre deliberação de proposições em plenário. E na última aula, que foi a nossa terceira, nós fechamos o conteúdo sobre discussão, que é aquela primeira fase da deliberação de uma proposição em plenário. Hoje nós vamos começar a falar sobre a votação, a fase da votação. E quando a gente fala de votação, a gente lembra logo das notícias dizendo, né, a Câmara votou isso, a Câmara votou aquilo, a Câmara termina de votar tal matéria importante, né, sai muito na imprensa isso. E muitas vezes quando a gente vê essas notícias, a gente não tem noção da complexidade que é esse processo de votação, né? Muitas vezes as pessoas que estão muito tempo na casa continuam tendo dificuldade de entender de forma plena esse processo. E quando a gente fala de estudo para concurso público, a gente tem um agravante, porque o estudo da nossa lei seca, do nosso regimento seco, ele é um pouco dificultado, porque o nosso regimento ele não é cronológico, então ele começa a falar de um assunto, aí ele muda de assunto, aí daqui a pouco ele fala de outro assunto que era lá de trás. E isso faz com que a gente receba a informação, muitas vezes a gente vai para a prova sabendo aquilo ali, tendo aquelas informações, mas quando a gente não entende como funciona cronologicamente, a gente não consegue ter essas informações muito organizadas. Eu gosto de dizer que uma informação não organizada no nosso cérebro é uma informação que é difícil de acessar. Ela está ali, a gente até consegue acessar, mas na hora do nosso cérebro fazer aquelas conexões, construir um raciocínio um pouco mais complexo, que muitas vezes é o que o nosso examinador vai pedir lá no dia da prova, a gente vai ter dificuldade. Então, qual que é a proposta aqui? Principalmente nessa parte da votação. A gente fez isso na discussão também, mas agora na votação vai ter que fazer de forma um pouquinho mais clara isso. Nós vamos manter o nosso método de estudar o regimento seco, porque é o que o seu examinador vai cobrar na prova, mas nós vamos não trabalhar com base na ordem do regimento, mas com a ordem cronológica. Então nós vamos pegar os dispositivos, vamos ver todos, mas nós vamos ver esses dispositivos na ordem cronológica. E aí, cronologicamente, eu acredito que você vai conseguir entender muito mais, e entendendo essas informações vão estar de forma muito mais vivas dentro da sua cabeça e do seu coração. Estamos combinados? Então, para o nosso primeiro tópico da nossa aula, vamos aqui para o nosso slide. Então, pessoal, vamos agora para o nosso artigo 180. O artigo 180 do regimento diz o seguinte: a votação completa o turno regimental da discussão. A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a mesa será realizada. Em que momento, pessoal? Imediatamente após a discussão, se houver número, tá? E aqui o se houver número é o que, gente? Se houver número para deliberar. Nós vamos ver nas nossas próximas aulas essa questão do quórum para deliberar, tá bom? Então, se houver número para deliberar, encerrou a discussão, imediatamente após a discussão, a gente já entra na fase da votação. Ou após a análise das emendas de plenário pelas comissões. Quando? Quando a proposição tiver sido emendada. Então, se você ler aí o regimento seco, você vai ver que o regimento fala após as providências de que trata o artigo 179. Eu já estou traduzindo aqui para você, tá? O artigo 179 fala da análise das emendas pelas comissões. Então, eu vou só aqui para frente, a gente tem um modelinho aqui para a gente poder lembrar. Eu quero relembrar você do que a gente viu lá na discussão. Vamos lá. A gente viu que a gente tem a ordem do dia, e que a proposição, quando entra na ordem do dia e chega o momento dela ser deliberada, a primeira coisa que o presidente vai fazer é anunciar o item. Nós vimos também que é possível haver uma dispensa da discussão ou até o adiamento dessa discussão. Você volta lá na aula, se você tem dúvidas, para ver exatamente sobre a dispensa e sobre o adiamento. Mas não havendo a dispensa nem o adiamento, a gente vai ter o início dessa discussão. A gente viu também que a fase da discussão, ela não é só o momento em que os parlamentares debatem, ela também é o marco temporal para a apresentação das emendas de plenário, pessoal. Então, quando encerra a discussão, finaliza a discussão, tem aqui a bandeirinha que a gente colocou para você não esquecer, se tiver emendas em plenário, o que o artigo 179 fala? Que ele tem que ir para as comissões, para ser analisado pelas comissões. E aí o nosso artigo aqui 180 diz o quê? Bom, a discussão foi encerrada, se teve emendas, tem que mandar para as comissões, e aí após as comissões, aí aqui, ó, aí ele vai para a votação em plenário. Da mesma forma, quando a gente tem uma discussão sem que
sem emendas, o que o nosso artigo 180 diz? Ele diz que essa votação vai acontecer imediatamente após a discussão. Imediatamente. O que pode impedir isso? Essa falta de número aqui que nós vamos ver já já. Tá? Então, entendido isso, pessoal, entendido o que esse artigo está dizendo sobre o momento em que a votação vai ser realizada, eu quero trazer para vocês esse outro conceito que está aqui, ó, que é o das matérias sobre a mesa, ou das matérias que se acharem sobre a mesa. Que matérias são essas, pessoal? Que matérias sobre a mesa são essas? Eu coloquei aqui eu vou limpar aqui o slide. Eu coloquei aqui uma colinha, né? um spoiler do que é essa matéria sobre a mesa. Matéria sobre a mesa, pessoal, são aquelas proposições para as quais o regimento diz que não precisa de discussão, ou seja, proposições para as quais o regimento dispensa a discussão. Ou seja, esse tipo de proposição, ela vai direto para a fase de votação. Vitor, me dá um exemplo de matéria que dispensa a discussão. Vamos lá, vou dar agora um exemplo. Artigo 117. O regimento interno diz o seguinte, pessoal. Serão escritos, dependerão de deliberação do plenário, os requerimentos que solicitem. Aí aqui, pessoal, vai ter um monte de requerimento. Eu acho importante você ir lá no artigo 117 ver, mas você vai ter o próprio adiamento, que a gente viu nas últimas aulas, e vai ver o adiamento da votação também. A gente vai ver os requerimentos de urgência, tá bom? Então, todos esses requerimentos que estão no artigo 117, o parágrafo 1º diz o seguinte: os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão. Então, pessoal, nós temos aqui o seguinte, nós temos uma regra geral. Qual que é a nossa regra geral? A regra geral é: as proposições precisam de discussão. Então, as proposições em geral, todas essas que a gente considera as principais, PEC, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de decreto, projeto de resolução, todos esses vão sofrer discussão, tá bom? Mas algumas proposições o regimento vai dizer não precisa sofrer discussão. No caso aqui do artigo 117. E por que, gente, que nesse caso aqui o regimento dispensa a discussão dessas proposições? Porque se trata, gente, de votações de cunho meramente procedimental. Tá? A gente viu na nossa aula de discussão, nossa primeira aula do nosso módulo, que a discussão é o debate de ideias. Entende? O parlamentar que é autor tem uma ideia, o outro parlamentar, ao ler aquela ideia, não entende, pode fazer perguntas, pode fazer ponderações, pode perceber fragilidades, e aí o momento da discussão é para você fazer esse debate das ideias. Mas no requerimento, por exemplo, que vai solicitar o adiamento de discussão de uma matéria, ou adiamento de votação de uma matéria, o que vai ser discutido ali é: vamos adiar ou não vamos adiar? Não tem um tema, um debate a ser realizado sobre o requerimento, né? Você tem o debate sobre a matéria principal, né, que está sendo objeto de requerimento. Mas sobre o requerimento não. Então, o regimento diz que nesses casos você não vai precisar discutir, você vai direto para a votação, mas ele diz aqui, ó, que a votação vai ser encaminhada. Tá bom? Então a votação ela vai ser encaminhada. Nós vamos ver na aula de hoje ainda o que é o encaminhamento da votação. Voltando aqui para o nosso slide, nós vimos até agora o que? Nós vimos que, voltando aqui para o artigo 180, nós vimos que a votação das matérias, essa votação vai acontecer imediatamente após a discussão, se você não tiver emendas. Ela vai acontecer depois da análise das emendas pelas comissões, se tiver emendas, ou essa votação vai acontecer de forma imediata para as matérias que se acharem sobre a mesa. Por quê? As matérias que se acharem sobre a mesa, elas são dispensadas de discussão, elas vão direto para a fase de votação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, ó, voltando aqui para o nosso modelinho. A gente viu na nossa aula passada que a gente tem aqui a discussão e que ela pode ser encerrada de 3 formas, certo? Ela pode ser encerrada porque acabou os oradores, ela pode ser encerrada porque acabou aquele prazo que a gente viu, mas ela pode ser encerrada por deliberação, por meio de um requerimento de encerramento, certo? Então, pessoal, nós estamos aqui no meio de uma discussão. De repente, um deputado apresenta um requerimento de encerramento da discussão.
Gente, esse requerimento vai ser discutido? Você vai abrir uma discussão do requerimento que é encerrar a discussão de uma matéria? Claro que não faz nenhum sentido, né? Então o que você faz? O presidente pega o requerimento, coloca ele em votação imediatamente, ele já entra imediatamente na fase de votação, e aí, como está aqui no nosso parágrafo primeiro, ele vai ter a sua votação encaminhada, e após a sua votação encaminhada, os deputados vão votar, vão dizer sim ou não a esse encerramento da discussão. Entendida essa primeira etapa da aula, entendida essa primeira parte da aula, a gente fica com uma dúvida que foi a mesma dúvida que nós tivemos quando a gente estava aprendendo sobre a discussão. Nós tivemos uma matéria que teve a discussão encerrada, digamos que ela vai para a fase de votação. Eu posso pedir o adiamento dessa votação, ou seja, eu posso ser um parlamentar que discutir a matéria e depois de discutir a matéria entendi que ela não está madura para ser votada, eu posso pedir esse adiamento? A resposta, pessoal, e eu já até respondi isso quando eu estava falando aqui do artigo 117, é que sim, você pode ter o adiamento da votação também, assim como você teve o adiamento tem a previsão de requerimento de adiamento da discussão, você vai ter requerimento de adiamento da votação. E a gente vê esse requerimento de adiamento da votação no nosso artigo 193. O artigo 193, pessoal, ele é muito parecido com o artigo do adiamento da discussão, tá bom? Então, o que ele vai dizer para a gente? Antes de iniciar a votação de uma proposição, será permitido o seu adiamento por líder, autor ou relator. Ou seja, o nosso famoso lar, o nosso famoso lugar seguro, o nosso famoso lar docilar, tá bom? No nosso lar, tá? O nosso lar pode propor esse requerimento de adiamento da votação. Nas proposições que a gente quer adiar, dependendo do regime de tramitação, você vai ter um prazo para esse adiamento. Se for uma proposição urgente, o prazo é de uma sessão. Se for em regime de prioridade, é de 2 sessões. Se for de tramitação ordinária ou nas PECs, não esqueça das PECs, pessoal, ele vai ser de 5 sessões, tá bom? Então, até aqui nós tivemos tudo idêntico ao que é o adiamento da discussão. Aqui vamos direto para o nosso parágrafo terceiro e depois nós vamos ver o primeiro. No terceiro, nós temos aqui, o requerimento de adiamento de proposição urgente deve ser subscrito por 1/10. Igual o requerimento de adiamento da discussão. Então, o requerimento de adiamento da votação é de 1/10 quando a matéria for em regime de urgência. Então, pessoal, recapitulando, relembrando, se a proposição for não urgente, ou seja, se ela for de prioridade, PEC ou ordinária, o requerimento de adiamento da discussão, da votação, vai poder ser apresentado por lar, líder, autor e relator. Tá bom? Se ela for urgente, se for uma proposição urgente, aí não. Aí não pode ser líder, autor e relator. Aí vai ter que ser 1/10 da composição da Câmara ou líderes que representem esse número, né? E na aula anterior nós aprendemos bem sobre como funciona essa representação do líder pela bancada toda. Então volta lá se você tem alguma dúvida quanto a isso. Então, entendemos isso, entendemos quem pode apresentar. A questão do prazo também está claro, porque a gente já trabalhou bem no adiamento de discussão, que é 1, 3 e 5, ou seja, 1 para urgente, 3 para prioridade, e o 5 para aquele que é PEC e proposições ordinárias. Tá? Vamos voltar aqui rapidamente, porque o nosso artigo tem um dispositivo que é um pouquinho diferente do dispositivo do adiamento da discussão, que eu quero trazer para vocês. Que ele fala o seguinte, no adiamento de votação, somente poderá ser concedido uma vez. Tá? Uma vez. Ou seja, você só pode adiar a votação de uma proposição uma única, por meio de requerimento, uma única vez. Isso se diferencia um pouco, porque o adiamento da discussão, ele falava que era uma vez, mas que numa situação excepcional em que houvesse um erro na publicação reconhecido pelo presidente, ele dá a entender de que você poderia ter um outro adiamento. Para a gente poder não esquecer essas coisas, eu fiz aqui uma tabelinha onde a gente compara os dois, são praticamente idênticos. Então a gente tem aqui o momento antes de iniciar a discussão, o outro votação, obviamente. Aqui é igual,
aqui também é igual. E aí aqui a gente vai ter expressamente o adiamento da votação dizendo que é só uma vez, e aqui ele diz que é uma vez, mas pode haver, havendo um erro na publicação reconhecido pelo presidente, aí nesse caso ele aceitaria a ideia de um outro adiamento. Tá bom? O próximo tema, pessoal, que nós vamos trabalhar, que está aqui o nosso artigo 178, eu vou até voltar aqui a imagem para mim. A gente vai tratar sobre a questão da prejudicialidade. Óbvio que a gente não vai falar tudo sobre prejudicialidade, na verdade, vamos falar muito pouco. A gente já aprendeu, né, vocês já aprenderam sobre prejudicialidade no módulo do nosso professor Routhier, o módulo anterior. E se você não viu ainda, aí, depois você volta lá, assiste essa aula dele, que é muito boa. Ele explica com detalhes o que é prejudicialidade. Mas basicamente, para você que caiu de paraquedas aqui, a prejudicialidade ela vai ser quando o plenário toma uma decisão, ou seja, ele vota alguma coisa, e isso vai impedir que uma segunda votação de uma outra proposição possa acontecer num sentido que vá diferente, divergente daquilo que o plenário acabou de decidir. Então, o plenário diz que quer isso, você não vai votar agora uma coisa dizendo que não quer, tá? Porque senão você ficaria infinitamente deliberando a mesma coisa. E aqui, o artigo 178, ele vai trazer uma hipótese de prejudicialidade. Qual é essa hipótese? Que é, na aprovação do requerimento de encerramento da discussão, ela vai impedir a apresentação ou implicar a prejudicialidade na mesma sessão de requerimento de adiamento da votação. Então, o requerimento que a gente acabou de aprender, do adiamento da votação, ele vai estar prejudicado, ou seja, ele não vai poder ser apresentado, se você tiver a aprovação do requerimento de encerramento da discussão na mesma sessão. Tá bom? Eu vou desenhar aqui na frente para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro. Nós temos aqui a nossa fase de discussão, e nós temos aqui o fim da discussão. Nós vimos já que tem 3 hipóteses para o encerramento da discussão. 2 deles são orgânicos. Quais são? Primeiro, encerramento da lista de oradores. É óbvio, né? Não tem mais ninguém para falar, acabou a discussão. O segundo, então vou botar aqui oradores. Sem oradores. E a outra hipótese é o prazo regimental. Nós temos uma terceira hipótese, que é a do requerimento, pessoal. Requerimento de encerramento. Gente, o que esse requerimento de encerramento é? Nós temos aqui a discussão, ela está acontecendo. Diversas pessoas falaram. Um num sentido, outro no outro sentido. Um no sentido, outro em outro sentido. Ou seja, um contra, um a favor, um contra, um a favor. Tá? E você tem uma lista longa ainda de parlamentares para falar. Mas um grupo de parlamentares entende que a discussão dessa matéria deve ser encerrada. Então, o regimento diz lá que quando depois que falarem 12, você poderia ter a apresentação desse requerimento. E aí, quando eles apresentam esse requerimento, o que é o sentido? Qual é o sentido desse requerimento? O sentido desse requerimento é, gente, eu sei que tem mais gente para falar, mas essa matéria está madura. Vamos avançar, vamos colocar ela na próxima fase dela. E uma vez que esse requerimento for apresentado, ele vai ser votado. E se ele for aprovado, o que o plenário está dizendo com essa aprovação? Tá? O que o plenário está dizendo com essa aprovação? Ele está dizendo que, embora existissem diversos parlamentares que estivessem inscritos, a gente quer encerrar agora e passar logo para frente, avançar logo com a deliberação dessa proposição. É nesse sentido, pessoal, é nesse sentido que o legislador regimental, aqui no artigo 178, parágrafo 4º, entendeu que se a Câmara acabou de aprovar um requerimento dizendo vamos avançar, vamos encerrar a discussão logo e avançar para a próxima fase, eu não posso, na fase seguinte, chegar e dizer assim, vamos adiar ela. Entende? Eu não posso chegar e dizer assim, eu quero avançar, mas depois que eu avancei eu digo, não quero mais avançar não. Então o legislador regimental disse, entendeu que a aprovação desse requerimento de encerramento, ele prejudica a votação logo depois do requerimento de adiamento da votação. Agora, o que você precisa ter de forma clara aqui no dispositivo? Voltando aqui para o slide. Primeiro, gente, essa aprovação tem que acontecer
na mesma sessão, tá bom? Ela tem que acontecer na mesma sessão. Então, pessoal, aqui, ó, eu votei o requerimento, avancei imediatamente para a fase de votação. Se alguém apresentar aqui o requerimento de adiamento, não vai poder. Agora, pessoal, se por qualquer motivo a sessão foi encerrada aqui, por qualquer motivo, por exemplo, pode não ter quórum para avançar, né? Você pode ter, assim, outros motivos que podem levar, por exemplo, né, emendas em plenário, né? Então você encerrou a discussão, teve emendas e você enviou o projeto às comissões. Então, a votação não foi imediata, ela não foi na mesma sessão que você aprovou o requerimento e logo depois você quis adiar a votação, tá bom? Então, quando não for imediato, quando essa apresentação do requerimento não for na mesma sessão, aí não prejudica, tá bom? Eu sei que isso é um pouco confuso, mas eu vou repetir aqui para poder ter certeza de que vocês entenderam. Vamos lá. Encerrei a discussão por meio da aprovação do requerimento, tá? Se eu avançar para a fase de votação de forma imediata, não posso apresentar o requerimento de adiamento. Agora, se por qualquer motivo eu não avancei, ou seja, eu voltei com a ProL para as comissões, ou eu encerrei a sessão por qualquer outro motivo, na sessão seguinte, quando a proposição voltar lá na frente, daqui a tanto tempo, na sessão X, se essa proposição voltar, eu posso sim, ali, apresentar um requerimento de adiamento da votação. Tá bom, pessoal? A outra questão aqui, pessoal, que é a outra exceção, salvo se o relator reformular o parecer para promover alterações de mérito. Então, pessoal, aqui, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo falar, lembra que eu falei com vocês, que nos projetos urgentes, quando você encerra a discussão, ele é distribuído às comissões, ou seja, há uma distribuição formal às comissões, mas se houver um motivo justificado, esse parecer pode ser oral em plenário. Se esse parecer for dado de forma oral em plenário, e o relator, na hora de analisar essas emendas, ele fizer isso aqui que o regimento está falando, ó, o relator reformular o parecer para promover alterações de mérito, então, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Aí, o regimento entende, o legislador regimental entendeu que teve um encerramento da discussão, mas que esse parecer oral é um fato novo. Entende? Ele é um fato novo. Então, por exemplo, quando ele reformula o parecer e ele pode incluir ou retirar alguma questão de mérito do projeto, um parlamentar que estava querendo adiantar a votação pode naquele momento falar assim, não, eu não quero mais adiantar a votação, vamos votar um requerimento de adiamento. E aí, o regimento diz que você pode. Deu para entender, pessoal? Vou repetir mais uma vez. Adiamento, encerramento da discussão. Se você encerrou e foi imediatamente para a fase de votação, não pode apresentar o requerimento de adiamento. Mas, se você aprovou o requerimento de encerramento e a sessão foi encerrada, na sessão seguinte você vai poder apresentar o requerimento de adiamento. Da mesma forma, se você encerrar a discussão e naquela mesma sessão você tiver um parecer ali oral em plenário e naquele parecer houver uma reformulação do texto, alteração de mérito do texto, havendo ali um fato novo que pode fazer um parlamentar que estava querendo adiantar, agora querer adiar, sim, você pode ter a aprovação, a apresentação, né, e votação de um requerimento de adiamento. Eu sei que isso é um pouco confuso, eu fui um pouco demorado, um pouco devagar para você poder entender, tá bom? Vamos avançar, pessoal. Então, se a votação não foi adiada e nós vamos entrar na fase de votação, qual que é a primeira etapa? Qual que é o primeiro passo para essa votação, para essa fase de votação? É o que a gente está vendo aqui agora no nosso artigo 192. O artigo 192 vai dizer o quê? Anunciada a matéria, é lícito usar da palavra para encaminhá-la. Então, como vocês podem ver, a primeira coisa que acontece quando entramos na fase de votação é o encaminhamento da votação. Para que serve esse encaminhamento, pessoal? Ele é uma última tentativa para os parlamentares apresentarem ao plenário suas razões. Qual que é a diferença do encaminhamento para a discussão? É que na discussão há
debate. O objetivo da discussão é argumentar e ser contra-argumentado, é convencer, tá? Já o encaminhamento, pessoal, o objetivo não é o debate, não é o convencimento. Embora, obviamente, ele vai ser sempre ali uma última tentativa de encorajar, vamos dizer assim, os colegas a seguirem o seu mesmo posicionamento. Mas o objetivo do encaminhamento é informar as razões do seu voto. Nem todo mundo vai poder fazer isso no microfone. Mas quem tiver o privilégio de fazer o encaminhamento da votação vai poder falar não só para o plenário, mas também para o seu eleitor qual que é a razão de você estar votando sim ou não em determinada matéria. Tá bom, pessoal? O que a gente precisa ter em mente sobre o encaminhamento? Primeiro, o prazo dele, pessoal, é de 3 minutos. E esse prazo é para todas as matérias, tá bom? Não tem essa diferenciação se a matéria é urgente, se ela não é urgente, tá? Outra coisa que é importante é que, ainda que se trate de matéria urgente, você ou não sujeita à discussão, você vai ter o encaminhamento da votação. Então, ó, ainda que se trate de votação urgente ou não sujeita à discussão, a gente vai ter um encaminhamento. Vocês lembram do artigo 117, que dizia que os requerimentos não eram sujeitos à discussão, mas eles tinham encaminhamento da votação. Vitor, encaminhamento da votação é obrigatório? Todas as votações terão encaminhamento da votação? Regra, pessoal, a regra é há encaminhamento. Exceções, sempre vai haver exceções. O próprio dispositivo fala salvo disposição regimental em contrário. Qual que é a principal disposição regimental em contrário a isso aqui? Ou seja, qual é o principal exemplo que a gente tem que ter de uma proposição que vai ser votada sem encaminhamento da votação? É essa prevista aqui no artigo 157, parágrafo 3º. Mais uma vez, artigo 157, hein, pessoal? Vamos lembrar, hein? A gente precisa estar atento a esse artigo. Ele fala, como a gente já sabe, da matéria urgente, e lá, quando ele fala do requerimento de encerramento da discussão, ele diz que o requerimento de encerramento da discussão é requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento. E isso é interessante, porque uma vez que esse requerimento for aprovado, ele está encerrando a discussão, mas também está encerrando o encaminhamento. Então, quando você tiver uma matéria urgente e você tiver a aprovação desse requerimento, essa matéria urgente ela não vai ter o encaminhamento da votação. Veja bem, pessoal, para você não confundir, a matéria urgente tem, por regra, encaminhamento? Sim. Se o seu avaliador perguntar, a matéria urgente tem encaminhamento de votação? Tem. Quando que ela não vai ter o encaminhamento? Quando você tiver um requerimento de aprovação, um requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento aprovado. Então, quando você tiver o requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento aprovado, aí nesse caso específico, aí a matéria urgente não vai ter o encaminhamento da votação. Tá bom? Tem outros exemplos, espaço no regimento, então vou dar alguns exemplos. Artigo 114, lá são requerimentos sujeitos apenas a despacho do presidente, então se o presidente de alguma maneira indeferir aquele requerimento, cabe um recurso ao plenário, e aí esse recurso que você faz ao plenário ele é sem discussão e sem encaminhamento. Nós temos também no artigo 125, o artigo 125 é quando o presidente devolve as emendas ao autor por ter matéria estranha. Dessa devolução também cabe recurso ao plenário, mas também sem encaminhamento da matéria, sem encaminhamento da votação. Nós vamos ter, na quebra de interstício, também uma disposição expressa, nós vamos ver depois no requerimento de quebra de interstício, na próxima aula, ele dizendo também que esse requerimento de quebra de interstício ele é votado sem encaminhamento. E aqui no nosso dispositivo mesmo, no artigo 192, vamos voltar aqui, no parágrafo 8º ele vai dizer, não terão encaminhamento da votação as eleições. Tá? Então, quando tiver eleição é decisão de foro íntimo. Tá bom, pessoal? O parlamentar ele vai votar ali no presidente da casa, por exemplo, em quem ele quiser. Tá? Ele não vai ter encaminhamento, não vai ter aquela orientação lá dos líderes dizendo vota sim, vota assado. Cada parlamentar vota da sua maneira. Tá bom? Então, a gente já entendeu o que é o encaminhamento, a gente já entendeu que o encaminhamento, por regra, vai ter, que vai ter algumas disposições regimentais, alguns dispositivos regimentais que vão dizer que não há o encaminhamento. Eu mencionei para vocês aqui esses dispositivos, e aí você pode ir lá, buscar ele, anotar, tá bom? E
O principal deles é o caso da matéria urgente, quando tiver a aprovação do requerimento de encerramento da discussão e do encaminhamento. Então, entendido isso, a próxima etapa para a gente entender é quantas pessoas, quantos oradores nós vamos ter para esse encaminhamento da votação. O parágrafo 1º ele vai trazer aqui para a gente, pessoal, a regra geral. Então, a regra geral das proposições em geral é que vai haver 4 oradores. Então, nós teremos 4 oradores, 2 a favor, 2 contrários, mantendo aquela ideia da paridade, né? Nós vamos manter aquela ideia da paridade, de você ter a paridade de armas entre quem fala a favor e quem fala contra. Então, falando 4, e aqui no caso 4 é limite, viu, pessoal? Falou os 4, acabou, e aí a gente vai para a etapa seguinte da votação. Tá bom? Então, regra geral são 4 oradores, 2 a favor e 2 contrários. Nós vamos ter na votação dos destaques, como a gente vê aqui no parágrafo 7º, que no destaque você não vai ter 2, você vai ter só 1. Então você vai ter um orador favorável e um contrário, tá bom? A gente vai ver aqui no parágrafo 8º que nos requerimentos você vai ter também só 2, limitado ao signatário e a um orador contrário. E aí esses são os exemplos que a gente pode dar de quantidade de oradores no encaminhamento. Recapitulando, regra geral, 4 oradores, 2 para um lado, 2 para o outro. Nos destaques, somente 2 oradores, um para um lado, um para o outro. E nos requerimentos, 2 oradores, o signatário, ou seja, o autor, aquele que propôs o requerimento, e um orador que seja contrário ao requerimento. A última coisa que nós vamos ver aqui nesse slide é o parágrafo 3º, que fala sobre as questões de ordem. Então, assim, quando você tiver, durante o encaminhamento, se você tiver questão de ordem ou algum incidente durante o encaminhamento suscitado pelo orador que está fazendo o encaminhamento ou com a permissão dele, essa questão de ordem ou esse incidente vai contar no tempo do orador, tá bom? E aí é interessante a gente relembrar. Lembra quando a gente falou da interrupção? Que a gente tinha aqueles 3 tipos de interrupção? Que tinha um tipo de interrupção que ele era uma interrupção para fazer questão de ordem? Essa interrupção para fazer questão de ordem é o que ele está falando aqui. Então, imagina que alguém interrompe o orador que está fazendo o encaminhamento e fala, posso fazer uma questão de ordem, deputado? Se o orador permitir, vai computar do tempo dele. Como a gente já tinha falado, vai ter que ter um consentimento e vai computar do tempo dele. Estou só fazendo a conexão com o que a gente está vendo agora, com o que a gente aprendeu lá na aula passada. Tá bom, pessoal?